Fala galera, beleza? Deu Watson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês no nosso básico da Unreal episódio 8, onde a gente vai falar sobre macros. Então, basicamente, né, aqui em Blueprints, quando a gente vem em... Eu tinha criado uma BP Functions aqui, vamos utilizar ela como exemplo. Aqui nós temos as funções que nós fizemos e aqui em Event Graph nós podemos também adicionar do lado esquerdo aqui, né, que seria dentro do nosso blueprint, a opção de macros. Então, que está aqui do lado, eu vou estar explicando para vocês como está utilizando. Mas basicamente, se você gostar do tutorial, curta, comente, compartilhe o vídeo. Eu tenho essa série aqui, o básico da Unreal, onde eu trago a parte de blueprints, como você vai estar programando, que eu acho que é o principal aqui dentro da Unreal, que diferencia ela de uma engine como a Unity, por exemplo. Eu sei que na Unity tem algumas alterações que você pode instalar, alguns plugins que eles adicionam blueprints, mas a base da Unreal aqui é a utilização de blueprints. Não que ela não dá para programar direto no C, mas no C++ no caso, mas você também pode estar principalmente usando blueprints. É pouca coisa que você vai precisar de C++, a não ser que você for fazer um projeto grande, precise de partes específicas, mas projetos pequenos, funções pequenas você consegue estar utilizando aí sem problema nenhum. Bom, eu quero trazer para vocês então sobre macros. Na aula passada nós trouxemos sobre functions. Então eu tenho as funções aqui, eu consigo executar. Porém, nós temos algumas coisas aqui que não podem ser executadas dentro de functions. Como por exemplo, se eu quiser vir aqui na minha function e dar a opção delay, ó, eu não tenho a opção delay exatamente, ó, igual nos outros, ó. Set delay length, nós temos algumas coisas aqui, mas o delay em si, a função mesmo delay, que eu posso vir aqui em Event Graph e pesquisar, ó, delay, essa função ela não funciona dentro de functions. Bom, então ela não vai estar entrando aqui dentro das functions. Outra coisa também são timelines, então eu não consigo adicionar timeline aqui dentro de uma function, ela não tem essa opção. Na verdade a timeline ela não funciona nem em functions e nem em macros, então a timeline aqui você consegue adicionar normalmente timeline no Event Graph, que é a timeline, e delay são os dois principais aí que não dá para utilizar. Dentro de Event Graph você consegue, mas dentro de function nem macros. Então eu vou criar aqui new macro, então macro teste, beleza. Aqui o delay você consegue acrescentar, então o delay dentro do macro ele funciona, mas a timeline ele não tem, ó, timeline finish, timeline update, mas a função mesmo timeline não tem aqui. Beleza? Você consegue passar, utilizar, mas não dentro do macro. Tá, essa basicamente é a diferença entre eles, mas o que é exatamente o macro? Bom, o macro ele é basicamente uma função, mas o macro ele vai funcionar apenas dentro da nossa blueprint. Por exemplo, vamos lá, eu tenho esse exemplo 1 aqui, que é o nosso item, e tem esse macro teste. Se eu vier, por exemplo, e dentro do meu, aqui, ó, vamos lá, third person, blueprints, BP third person character. Aqui no meu mapa eu tenho essa function aqui, essa blueprint que a gente criou, aliás, a BP functions, essa aqui. Se eu vier aqui no BP third person character, se eu apertar F, eu consigo get access of class, e aqui eu posso alterar para BP underline functions, ó, essa cara aqui. Aí eu deleto isso aqui. E esse BP underline functions ele vai me retornar aqui. Se eu vier aqui, eu consigo pesquisar algumas coisas dentro dele. Então, por exemplo, essa BP functions ela tem aqui timeline, por exemplo, uma variável timeline. Então, se eu vier aqui pesquisar timeline, get timeline, beleza? Eu tenho aqui aquela função timeline, aquela variável timeline que eu criei aqui. Se eu criar uma nova variável, vou acrescentar mais uma variável aqui, ó, new var, vai ser o nome dela. Compile. Na hora que eu vier aqui e procurar new var, tá aqui, ó, new var, beleza? Se eu precisar pesquisar uma function, então essa function que eu criei é exemplo 1. Então aqui, se eu pesquisar aqui, ó, exemplo 1, tá aqui. Então eu consigo chamar essa function, beleza? E ela pede até o word location, foi o que a gente viu na aula passada. Porém, se eu vier aqui pesquisar aqui, ó, macro teste, ó, vamos lá, vamos ver se vai trazer, ó. Macro, não traz. Então, o macro, ele é específico para ser usado dentro da blueprint.
executa ele dentro de processos dentro do Event Graph, mas você não consegue chamar ele de fora da blueprint, beleza? É basicamente isso aí que é a função do macro. Ele não vai ser chamado, ele vai ser uma parte do processo. Mas tem mais coisas, esse aqui é o primeiro item. Então, se eu entrar no meu macro aqui, observe que eu tenho inputs e outputs. Em inputs, eu consigo adicionar aqui, ó. Eu consigo adicionar uma nova variável. E essa variável, ela pode ser do tipo booleano mesmo. Então, é uma variável de controle. Então, vou escrever aqui controle, por exemplo. Então, que é uma variável de controle. Eu tenho como adicionar diversas variáveis, só que você... Bom, se você olhar aqui nos tipos de variável, observe aqui que acima de booleano apareceu exec. O que é esse exec? Quando você clica, nada mais é do que um fluxo. Então, dentro da function, você não consegue vir aqui em inputs, ó, e adicionar um exec. Ela não tem essa opção. Mas, dentro do macro, você consegue. Então, vamos lá. Exec1. E eu vou adicionar o exec2 aqui, ó. Exec2. Beleza. Vamos lá. Eu tenho o exec1 e o exec2. Eu também tenho como no output adicionar pinos de execução também. Então, aqui ó, exec1. Aqui exec1 também, ó. Aqui ele não vai dar um nome, né? Mas eu exec out1. Então, saída 1. E exec out saída 2. Bom, beleza. Aqui no exec1 e no exec2 eu vou ter essa opção aqui, ó. Então eu posso ter dois controles de fluxo. Eu vou adicionar mais uma variável aqui, ó. Aqui eu vou utilizar do tipo... Pode ser do tipo integer. Beleza, eu tenho esse new parâmetro aqui. E esse new parâmetro ele é inteiro. Eu vou colocar como valor. Ó, na execução 1, eu posso criar um branch. Então, eu seguro o B e clico com o botão esquerdo. Bom, e aqui em exec1 eu posso vir nesse branch, utilizar a variável de controle. Bom, e aqui nesse exec1 eu consigo apenas executá-lo se for true. Se a minha variável for true, eu venho em execout2. Então, eu entro pelo exec1 e saio pelo execout1. Basicamente, o exec2 eu consigo também criar um fluxo. Eu posso utilizar um outro branch. E apenas se esse valor aqui for maior que 0, então eu saio com o true e pego o exec2. Beleza? Então eu consigo realizar vários fluxos dentro de um macro de itens independentes. Então aqui, ó, vamos lá. O que dá pra gente fazer? Que dá pra gente brincar com essa função aqui, com essa macro. Aqui em Event Graph, vamos lá. Aqui eu tive evento teste, né? Eu vou compilar, vou criar um novo custom event. Cadê custom event? Chamar de macro 1. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou chamar de macro 2. Beleza. Eu posso ter um evento chamado macro 1 e macro 2. Chamar um macro apenas. Então eu vou ter esse macro aqui. Quando eu arrasto ele para cá, observe que eu tenho tudo aqui, ó. Tanto os valores que eu coloquei, a variável booleana, a variável inteira e os execs. Então eu consigo executar o exec do primeiro, o exec do segundo e dar um print. Print string aqui, ó. Macro 1. Print string aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V, macro 2. Beleza. O valor aqui é 0 e o valor aqui é 1. Então, quando eu iniciar meu jogo, ó, eu vou chamar macro 1, que é a nossa função que a gente criou aqui, ó, macro 1. E após chamar macro 1, eu vou chamar macro 2. Então, iniciei o jogo, vai chamar macro 1, vai imprimir macro 1. O 2 não vai imprimir, por quê? Porque o valor aqui é 0. Então, vamos lá testar. Ó. Compile C, vou dar play. Macro 1. Ali o BP Spawn Actor que a gente colocou na última aula também. Então, deixa eu desativar a nossa função aqui. Aqui é só tirar esse evento teste aqui já, só para mostrar para vocês. Ó. Macro 1, beleza? Imprimiu lá em cima. Então, se eu vier aqui, voltar no BP Functions, vier aqui embaixo, alterar o valor aqui para 1, por exemplo, ó,
Bom, então aqui coloquei o valor de 1, agora a gente testa, ó. Compile o save, vamos dar play. E lá, macro 1 e macro 2. Então, basicamente, os macros, eles são para, primeiramente, você ir lá e executar várias tarefas. Então, ele é para organização de código. Vamos lá, eu consigo adicionar diversas condições aqui dentro, chamar diversos processos dentro de um macro. Então, esse macro ele serve para várias coisas, serve para você utilizar várias vezes dentro do seu código. Então, se você tem um cálculo que tem que ser feito várias vezes, você pode otimizar ele utilizando o macro. E ele consegue substituir aqui também as nossas functions, né? Então, se você tem aqui, ó, o exemplo 1 aqui, ele dá um spawn bpactor, eu desativei. Então, eu consigo adicionar isso aqui, ó, dentro do meu macro. E ao invés de eu usar essa variável aqui no meu exec2, vou dar um Ctrl V. Aqui eu vou alterar essa variável valor para uma variável do tipo vector, para simular o que a function estava fazendo. E aqui eu utilizo o spawn aqui, o exec para cá, o vector para cá e dou o spawn transform aqui. Se você não viu a última aula, que eu trago a função de spawn vector lá o detalhe melhor, aqui dentro da própria playlist da nossa, o básico da Unreal. Aqui em Event Graph, então, ó, observe que aqui ele está fazendo uma alteração. Eu não quero que seja isso. Eu quero que seja default scene root word location. Ctrl C. Trago o Ctrl V aqui. E aqui, ó, depois de dar o print string macro 2, eu consigo chamar macro 2 novamente, ó. Macro 2. Beleza? E aqui, ó, dentro de macro 2, no caso de macro teste, né? Eu consigo dar um spawn, dar um delay. Então, ó, delay de 0,2 segundos. Aqui eu vou aumentar para 1. E depois que der 1 segundo, depois que spawnar, ele vai chamar de novo o nosso macro 2 aqui. Então, eu vou fazer um loop. Independente do macro 1 aqui, eu crio um loop no macro 2. Ele vai no exec 2, sai no exec out 2, imprime macro 2 e volta no macro 2. Vamos fazer o teste e vamos ver se vai funcionar. Ó. Play. Ó. Spawnou um. Olha lá. Ó. Cada 1 segundo tá spawnando um cubo ali, ó. Então sempre que spawna macro 2, cada 1 segundo escreve macro 2 ali na tela. Pode ver que lá em cima tá aparecendo. Ó. Então tá spawnando, tá tudo certo. E eu utilizei 2 execuções, teoricamente, dentro do macro teste. Aqui, vamos lá. Eu vou adicionar também um delay, ó. Um delay. Aí esse delay vai ser de 0,2 segundos no de cima. Compile save. E aqui, ó, na hora que eu finalizar o print string, eu vou chamar o macro 1. Então, eu criei 2 loops. Esses loops vão ficar executando constantemente, porque eu chamei aqui no meu begin play. Então, a primeira execução é feita aqui. Após executar, no final ele chama o mesmo processo novamente. O macro 1 chama macro 1, macro 2, macro 2. E aqui eu vou dar play. Então observe, eu estou imprimindo o macro 1 o tempo todo e spawnando itens ao mesmo tempo. Ó, macro 1, macro 2, macro 1, macro 2. Até um trava-língua. Mas observe que eu estou executando 2 processos ao mesmo tempo com o mesmo código. Então assim, é uma otimização que dá para utilizar. Dependendo do que você for fazer também, não dá para você colocar uma função complexa, gigantesca, executando aqui e querer que também seja rápido. Aí você tem que ter técnicas de otimização, mas isso aí é futuramente, você vai aprendendo com o tempo. Basicamente, projeto simples, você não vai ter tanto problema com performance, a não ser que você utilize sistemas de luz muito complexos, que demandam muitos cálculos, materiais também, que demandam muitos cálculos, porque os materiais também têm essa opção. Mas a princípio macro simples assim você não vai ter problema. E aqui eu poderia adicionar mais macros, eu poderia adicionar o 3, o 4, tudo executando dentro de um só. Então eu reduzo bastante o código, por exemplo, eu não preciso trazer esse código aqui para fora. Ele basicamente vai ficar aqui dentro e eu consigo ir trabalhando com os macros dessa forma. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Como é o básico da Unreal, eu quero trazer funções básicas e explicar elas como elas funcionam. Além de trazer os exemplos práticos também que você pode estar fazendo. Bom, então se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Eu considero também se tornar membro do canal, você vai estar me ajudando a ensinar cada vez mais. Além de ter acesso a vídeos antecipados e prioridade nas respostas dos comentários. Eu vou estar dando um foco melhor aí no que você comentar.
Eu agradeço de coração você ter chegado até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e até mais.